Transgênicos. O que são transgênicos? Transgênicos é um tipo de OGM, ou seja, são organismos geneticamente modificados. É como se fosse... Pega a molécula, tira o gene, pega o gene lá, e tem aquelas escadinhas como popularmente é conhecido. Aí você pode retirar ela, encaixar outro, ou você pode retirar e juntar perfeitamente, que não altera no resultado final, como se fala, olho nu, fisicamente, sabe? E ele é caracterizado como uma das principais utilizações na produção do agronegócio brasileiro. Atualmente, mais de 90% das sementes do agronegócio brasileiro é de sementes transgênicas. Por que eles utilizam as sementes transgênicas? Hoje em dia, a produção aumentou e eles têm que fazer de alguma forma que consigam acompanhar esse desenvolvimento para que a produção continue em pé, que tenha suporte para a população. Aí eles desenvolveram, vamos supor, o milho. O milho, um pé normal, uma planta normal, ela produz de 2 a 3 espigas. E tem basicamente 1,5 m, 1,80 m no máximo. Já de sementes transgênicas, ela produz de 5 a 6 sementes, ou melhor, espigas por pé. E ela pode chegar a 2,5 m, 3 metros de altura. E as sementes transgênicas, elas são como uma bolha para a planta. Para alguns animais que iriam, teoricamente, agredir elas, matar, impedir que a capacidade dela máxima de produção seja atingida. E com esse benefício, com a vitória, vamos dizer assim, do desenvolvimento da ciência em relação à semente, hoje em dia está crescendo, está amplo o pensamento sobre o gene. Uma empresa chinesa pegou um embrião, mudou o gene dele, mudou alguns genes dele, devolveu pro embrião e foi testado que alguns teve eficiência, outros não deram muito certo, continuaram o mesmo que era antes. Só que até então não existe nenhum ser que foi modificado geneticamente com essa possibilidade das sementes transgênicas, igual acontece atualmente. Alguns curiosos estão ainda em busca, pesquisando sobre. Eles estão tentando desenvolver isso devido à fertilização in vitro dos Estados Unidos, o casal poder escolher qual filho irá gerar, tipo de cabelo, cor dos olhos, da pele, se há possibilidade de alguma doença. Inclusive, nesse teste chinês, eles conseguiram mudar um gene que tinha probabilidade do feto, ou melhor, do embrião, algum dia ter um tipo de câncer. Os cultivos transgênicos foram comercializados pela primeira vez em 1996, e o primeiro alimento transgênico ao chegar ao mercado foi o tomate. Devido à grande vantagem que os transgênicos oferecem, de lá para cá houve uma grande utilização, houve um crescimento muito rápido e é utilizado até hoje em diversos alimentos. De acordo com o informativo Celeres, a maior parte dos transgênicos está presente na soja. Bom, também está presente em milhos e algodão. Agora
eu vou falar alguns pontos positivos, algumas vantagens do uso de transgênicos em alimentos. Dentre eles estão a redução dos custos de produção, menos despesas com agrotóxicos e adubos, produção de alimentos ricos em proteínas e vitaminas, produção de alimentos pobres em gorduras trans, produção de alimentos contendo vacinas, produção de espécies resistentes a secas e geadas. Assim como temos pontos positivos advindos do uso de transgênicos, também temos pontos negativos. E o que mais me choca, porque nós consumimos os transgênicos todos os dias em diversos alimentos, é que os efeitos colaterais ainda são desconhecidos no corpo humano. Também os prejuízos ao ecossistema, surgimento de superpragas, diminuição da biodiversidade, aumento do desemprego, eliminação dos pequenos produtores agrícolas. Agora eu vou falar um pouco sobre animais transgênicos. O que são esses animais? Esses animais são animais que têm seu material genético modificado ou têm a adição de genes ou de DNA de outros animais com a função de dar uma nova característica a eles. Em 1985, alguns animais de produção foram os primeiros animais usados para fazer essa modificação genética, que foram suínos, coelhos e ovinos. E com o sucesso dessa modificação, algumas outras espécies também começaram a ser modificadas, como bovinos, peixes, etc. Recentemente, uma companhia da Inglaterra chamada Oxitec recebeu a liberação brasileira para a venda de uma mosca transgênica que combate o mosquito transmissor da dengue. E com isso, o Brasil se tornou o primeiro país a liberar esse tipo de venda de animais para esses fins. No entanto, há um impasse em relação a esse assunto, porque defensores da engenharia genética dizem que essas transformações vão ser boas para alguns problemas que nós enfrentamos, e outras pessoas se preocupam muito com o impacto ambiental com que esses animais vão trazer para a nossa sociedade. De acordo com alguns especialistas defensores da transgenia, essas modificações vão ser muito boas no ramo da agropecuária, porque vão ajudar a produção de animais em um curto espaço de tempo. Um dos exemplos que essa modificação genética é boa foi que em 1990 foram criados suínos muito resistentes ao vírus da influenza. Outro exemplo também é que atualmente existem alguns animais que produzem leites com enzima que garantem que os consumidores desse leite não se contaminem com bactérias. Teve a criação também de alguns ovinos e bovinos que foram geneticamente modificados para serem resistentes à doença da vaca louca. No entanto, ainda não há comprovação da resistência desses animais contra essa doença. Também há vantagens no ramo da medicina, na produção de proteínas terapêuticas, remédios e fármacos. Entretanto, a produção de animais transgênicos vivos é muito baixa e varia de 0 a 2%. Por isso, eles procuram alternativas mais eficazes para a produção desses animais.